Aí sim, povo abençoado, a palavra do Senhor vai dizer que no mundo nós teríamos aflições, e hoje, sexta-feira, nada nem ninguém pode barrar você de conquistar, barrar você de ir para a casa de Deus, barrar você de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração para poder fazer. Você que está aí do outro lado, eu estou aqui para profetizar, declarar vitória, em nome do Senhor Jesus, porque a vitória é certa, pelo sangue de Cristo. Você que está aí do outro lado, você que precisa de força, de graça. Eu estava aqui meio uma meditação de uma palavra muito forte, muito que Deus falou ao meu coração. Aleluia. E o que o Senhor está dizendo para você nesse dia chamado hoje é que ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar, porque o Senhor Jesus, Ele te chamou para você ganhar. E é por isso que você está aí do outro lado, ó. Você que está aí, Aramanassuribiandecandarabai, crendo, ó, profetizando, ó. E o Senhor está dizendo para você, como forma de te encorajar, como Ele encorajou Josué, Ele te encoraja nesse dia chamado hoje. É com você que Deus está falando, ó. Ele está falando assim, Deremaço e Andecandarabai, você não vai parar, você não vai estacionar, você não vai, aleluia, ficar, aleluia, do jeito que você está, não, porque o Senhor, nesse dia chamado hoje, olha aí, Ele injetando sobre ti, Ele injetando sobre ti uma injeção de ânimo, Ele injeta sobre ti uma injeção de ânimo, é muito forte, é tremendo o que Deus vai fazer em prol da tua vida. E eu estava aqui meditando em meio a uma palavra muito forte, aleluia, a qual Deus bradou aqui em meu coração. Eu quero dizer para você que Deus quer colocar você do jeito que Ele quer. Aí o Senhor está ministrando no meu coração, aleluia, não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. E para nós ficarmos do jeito que o Senhor quer, muitas das vezes, ei, vai ter que precisar do processo. É esse processo que tu tá passando, ei, é com você que Deus está falando, é esse processo. Talvez o processo está doloroso, talvez o processo a qual você está passando, aleluia, está fazendo você com que você estacione, com que você pare, mas o Senhor está dizendo, aleluia, o processo não é para você parar, não é para você estacionar, não é para você se limitar, não. O processo é para você avançar. É muito forte quando o Senhor, aleluia, Ele traz uma palavra, aleluia, aqui no livro de Amós 7, que vai falar sobre a visão dos gafanhotos. O Senhor Jeová, assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhoto no princípio da germinação da erva da serôndia, e eis que era erva de serôndia. Olha aí para você ver o que Deus faz, o que Deus, aleluia, Ele pega ali o improvável, Ele pega ali muitas das vezes que ninguém te dá nada, aleluia, e Ele pega o improvável para poder fazer ali um vaso de honra. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, olha aí, eu disse, Senhor, Deus, perdoa, rogo-te que levantará Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, e não acontecerá, disse o Senhor. Ei, eu quero dizer para você que Deus pode mudar quadro. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar situações para te abençoar. Eu quero dizer para você, que Deus pode mudar decreto. Aonde era um decreto de morte, Deus está dizendo para você, ei, aonde era morte, estou decretando vida. Aonde era destruição, eu
estou decretando construção. Aí depois, ali meio essa palavra vai falar de um fogo, o fogo consumidor. Assim me mostrou o Senhor. Olha aí. Deus, eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então disse o Senhor Jeová: cessa, eu peço, quem levantará Jacó? Pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, e nem isso acontecerá, diz o Senhor. Ei, sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou levantar pessoas pequenas para confundir os grandes. Sabe o que Deus está dizendo com esta palavra? Que ainda que você se sinta o pequenininho da casa, Deus está querendo levantar você como levantou Davi. Deus está querendo honrar você como honrou Davi. É sobre isso que Deus está falando no teu coração. Não se preocupe com aqueles que têm te apedrejado, com aqueles que têm te atacado, com aqueles que têm te confrontado, porque o Senhor está dizendo em meio à tua palavra, que por amor de Cristo, nós seríamos odiados, perseguidos, afrontados, confrontados, mas é por amor do Senhor. Eu quero dizer para você, não aceita qualquer sofrimento, não aceita o homem te fazer sofrer, não aceita, aleluia, porque o Senhor, Ele te chamou, aleluia, para que nós dessemos frutos, aleluia, e o Senhor está consumindo os adversários da tua alma, o Senhor está consumindo com fogo consumidor aqueles que te atacam, aqueles que te apedrejam. E aqui mais uma vez, em meio a Amós 7 vai dizer, teve também a visão do prumo. Muitas das vezes nós temos que ficar no prumo. Para quem mexe com construção sabe que precisa do prumo, precisa da régua, precisa de várias ferramentas. E eu quero dizer para você que Deus, Ele nos fez como instrumento dele na terra. Eu quero dizer para você que Deus, Ele nos fez como ferramenta de Deus na terra. E ali então foi avistado ali, aleluia, o prumo. Foi avistado o prumo, aleluia, a visão de um prumo. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Olha aí, ei, muitas das vezes Deus, Ele vai querer te colocar no prumo, e para te colocar no prumo, preste atenção, vai ter que ter processo. Porque aqui essa palavra era tão linda, tão maravilhosa, que o prumo, ela não estava na mão de ninguém, a não ser na mão de Deus. Então, o prumo, muitas das vezes nós precisamos ficar no prumo, e para nós ficarmos no prumo, quantas das vezes vai vir o processo, vai vir a luta, vai vir a tribulação, vai vir a perseguição, vai vir a enfermidade, vai vir o luto, mas é preciso ficarmos no prumo. Aí aqui a palavra do Senhor, ela vai dizer claramente, a palavra do Senhor, ela vai dizer aqui, aleluia, que o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Estava perguntando para Amós. Amós primeiro ele viu o gafanhoto, depois Amós viu o fogo consumidor, depois Amós viu o prumo. Olha aí, é por isso que Deus, Ele está dizendo, eu vou te dar visões. E a visão que eu vou te dar é visão do alto, é visão do céu, é visão celestial. Quem está entendendo, vamos essa da glória aí do outro lado. Aí dando glória, você que está compreendendo esta palavra, Amós ali, ele estava tendo uma visão, ele viu visão com gafanhoto, ele viu visão com fogo consumidor, e agora a terceira visão de Amós, ele vê a visão do prumo.
prumo. Olha aí, é muito forte, esta palavra. E ali o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e nunca mais passarei por ele. Olha aí. Ei, você está entendendo o mistério desta palavra? Deus está dizendo para você: usa as armas que você tem, usa as ferramentas que você tem espiritualmente falando. Eu me lembro que quando eu comecei em meu estúdio há 2 anos e meio, não tinha ali o estúdio ainda, não tinha nada, era tudo emprestado, aleluia. Mas o Senhor falar ao meu coração: filha, aleluia, não é preciso ter tudo para começar, é preciso ter só um pouquinho, é com um pouquinho que Deus vai te abençoar. Não vê aquela mulher, a viúva, que só tinha um pouquinho de azeite, ela tinha um pouquinho só, ela foi de encontro ao profeta, e o profeta falou: o que é que tu tens em casa? E aquela mulher: ei, a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija. Eu quero dizer para você: ei, o pouquinho que Deus está falando é um pouquinho de fé que você tem em Cristo, é um pouquinho de crença que você tem em Cristo. Eu quero dizer para você nesse dia chamado hoje, que a tua fé não precisa ser muita, ela pode ser até mesmo o tamanhozinho de um grão de mostarda. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para ti nesse dia chamado hoje? Eu estou aqui debaixo de uma autoridade muito grande para profetizar sobre a tua vida. Eu estou aqui debaixo de uma autoridade muito grande para declarar a tua vitória. E falar para você que nesse dia chamado hoje, Deus está decretando a tua vitória. Deus está mudando o cativeiro. Deus está mudando o diagnóstico. Deus está mudando. Você está entendendo o mistério que Deus tem contigo na terra? O Senhor está dizendo: eu mudo o decreto, eu mudo o diagnóstico, eu mudo o quadro da tua vida hoje. E aqui nessa palavra, o Senhor, ele vai dizer que não é preciso muito, não é preciso muito, não é preciso muito. Aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite, e com esse pouquinho que ela tinha, Deus multiplicou, Deus triplicou, Deus fez ela viver do resto. Sabe por quê? Porque ela obedeceu. Quando você obedece, o cenário da tua vida muda. Quando você obedece, o Senhor, ele te alcança. Quando você obedece, a obediência quebra a maldição. Quando você ouve, quando você pratica as palavras que você está ouvindo, que você está ali colocando em prática, é muito forte. É muito forte, é muito forte. Nós, servos de Deus, temos que estarmos preparados. Preparados, porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É muito forte, tremendo. Aí aqui a palavra do Senhor, ela vai dizer: o prumo de Deus. O prumo de Deus. O que é o prumo de Deus? Você precisa passar pela prova dando glória a Deus. Você precisa passar pela prova dando glória a Deus. Porque o prumo, para quem constrói aí, meu pai é construtor a vida inteira. O prumo é uma das ferramentas que não pode faltar na mão de um pedreiro.
de um construtor. E aqui a palavra do Senhor, ela vai dizer o valor de um prumo na construção civil. Muitas das vezes você não sabe, mas o valor de um prumo, de colocar tudo no prumo, no nível, né? E aqui essa palavra, ela vai nos alertar que para que você venha a ser um obreiro de valor, para que você venha a ser um obreiro, aleluia, por excelência, é preciso Deus te colocar no prumo. Olha aí, é preciso Deus te colocar no prumo. É preciso Deus te colocar no prumo para que você possa ser um obreiro de valor, para que você possa ser um obreiro a qual vai dar frutos, aleluias, a qual vai dar frutos. É isso que Deus está dizendo para você. Em essa palavra, aleluia, para que nós possamos entender, aleluia, oh Pai querido, é muito forte essa palavra. Ali o Senhor, ao falar com Amós, ele disse que passaria Israel pelo prumo. Por que que tem acontecido tantas guerras em Israel? Olha aí. A palavra do Senhor está dizendo: passarei Israel pelo prumo. Por quê? Eu estive em Israel, o povo, eles são religiosos. E para Deus, religiosidade não serve. Deus, ele não está atrás de pessoas religiosas, não. Deus, ele não está atrás de pessoas idólatras, não. Deus, ele está atrás de fiéis. Deus, ele está atrás de adoradores. O que adianta você ser religioso, religiosa? O Senhor está dizendo que a religiosidade não salvará ninguém. A religiosidade não salvará a tua alma. E trazendo para dentro da casa de Deus também tem os religiosos. Porque muitas das vezes as pessoas acham que religiosidade é só adorar um santo, é só idolatrar um santo, não. Religiosidade, quantas das vezes, está dentro da casa de Deus. E como que você vê a religiosidade dentro da casa de Deus? É quando a pessoa estipula que o dia dela servir a Deus é só terça e domingo, é só quarta e domingo, e por aí vai. Ela começa a se tornar uma pessoa religiosa. Fora disso, ela não pode sair para fazer a missão. Fora disso, ela não pode sair para fazer uma visita. Fora disso, Deus está falando para alguém nesse dia chamado hoje. Deus, é por isso que muitas das vezes, meu Deus, muitas das vezes vai ter que usar o prumo. Muitas das vezes, Deus vai ter que descer um vaso na casa do oleiro. Jeremias 18. Ele vai ter que descer um vaso. Porque o vaso que Deus está dizendo aqui nesse dia chamado hoje, ele não pode ter trinca, ele não pode ter racha, ele não pode estar quebrado, porque se o vaso estiver quebrado, rachado, aí Deus vai fazer descer na casa do oleiro, e na casa do oleiro tem prumo, na casa do oleiro tem colher, na casa do oleiro tem régua, na casa do oleiro tem barro. Por quê? Porque o Senhor vai ter que descer, e como que o Senhor vai descer na casa do oleiro? Esta pessoa é através da luta, é através da perseguição, é através da humilhação, é através da enfermidade, que muitas das vezes o Senhor vai permitir essa pessoa descer na casa do oleiro, para que ele possa fazer um vaso novamente, aleluia, para que não venha ser um vaso de
desonra, mas um vaso de honra. Ramanassuri, biante, candarabaraçaia. Aqui essa palavra é clara, quando o Senhor está dizendo, aleluia, que Israel passaria pelo prumo. Israel, que o Senhor está dizendo aqui, é o povo do Senhor em geral. O Senhor, quando das vezes vai precisar passar o povo pelo prumo, passar o povo pela moinha, passar o povo por situações difíceis, a qual muitas das vezes nós não conseguimos entender. Quando nós estamos dentro da prova, quando você está dentro do problema, dentro da situação, você não consegue entender como que você vai sair de lá, mas o Senhor, Ele te encoraja hoje a lutar. Você vai sair de lá buscando, jejuando, entrando em propósito, fazendo aquilo que quando você não estava dentro da luta, você não fazia. É algo muito forte, é algo tremendo quando Deus me dá aqui, aleluia, o discernimento desta palavra, porque o discernimento está vindo do céu, o discernimento está vindo do alto. É muito forte, é tremendo, é quando o Senhor, aleluia, nos chama de forma diferenciada. Aí aqui a palavra do Senhor, ela vai dizer que o Senhor vai passar Israel pelo prumo. O Senhor, Ele vai permitir as provações, Ele vai permitir as lutas, as decepções, as frustrações, mas não é para você parar, aleluia, informando ali o profeta que mediria o comportamento do seu povo, pelos padrões do que? Do prumo. Então o prumo é para medir, o prumo é para acertar, então você precisa colocar a tua casa em ordem. Quantos são aí que estão aí levando a obra de Deus relaxadamente? São pessoas que estão aprendendo de forma errada. Você acha que Deus vai cobrar dessas pessoas que está aprendendo de forma errada? Não. Deus, ele vai cobrar dos líderes que estão ensinando errado. Pessoas que chegam até os meus ouvidos, onde falam, não, lá onde eu estou, pode cantar no coral, pode tomar santa ceia, pode fazer o que eu quiser, não precisa nem se batizar, não precisa se casar não, aleluia. Então eu sou obrigado a falar, eu desconheço esse evangelho. É por isso que o evangelho está sendo banalizado. É por isso que o evangelho, aleluia, glória a Deus. Por que João Batista, ele morreu falando a verdade? Porque João Batista, ele pregava para o pecador, mas ele falava, o Senhor, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E para você morar no céu, você tem que abandonar as práticas do pecado, você tem que abandonar a fornicação, você tem que abandonar a prostituição, você tem que abandonar os vícios, você tem que abandonar, você tem que renunciar ao eu, você tem que renunciar à tua carne, para que o teu passaporte seja carimbado, aleluia, com visto, para que você possa entrar no céu. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que o prumo de que Deus está falando não é um prumo material, não. Ele é um prumo celestial. É o prumo da sagrada lei do Senhor Jesus. É por isso que para você fazer a obra do jeito que Deus quer, você precisa estar no prumo, você precisa estar alinhado com as coisas de Deus. E quando você está alinhado com as coisas de Deus, o mundo já não te atrai mais. É por isso que as pessoas, quantas das vezes, mas ouvir uma música mundana não tem importância.
Mas o que essa música mundana vai edificar a tua vida? Nada. Ah, mas está falando só de amor, está falando só de paixão. Mas não vai edificar a tua alma. Mas não vai edificar o teu espírito. E aqui, quando nós estamos alinhados com o que? Com a palavra. Palavras como retas. Quando nós estamos indo contra a palavra, onde você pode, quando você ouvir, até mesmo líderes falando, não tem problema, você pode beber socialmente, pode, você pode, aleluia, morar junto sem casar, pode, você pode viver uma vida regaladamente, pode, só que tem uma coisa, vasos desaprumados não vai morar no céu, porque para morar no céu tem que estar no prumo, para morar no céu tem que estar alinhado com a palavra, para morar no céu tem que rejeitar o pecado, para morar no céu tem que falar não para o pecado, porque todo dia o pecado vem e te chama, todo dia o pecado vem, e daqui a pouco tu tá pecando sem sentir, daqui a pouco nada para você tem importância. E para construir uma vida reta, uma vida aprumada diante do Senhor, aleluia, neste mundo, nós precisamos se alinhar a cada dia mais, e quando você está orando, quando você está pregando, quando você está evangelizando, quando você está fazendo a obra, você não tem espaço para pecar na tua vida. Então nós precisamos a submeter. Nós precisamos estarmos na casa de Deus, na presença de Deus, diariamente. Porque muitas das vezes Deus precisa trabalhar no caráter cristão. No caráter cristão. Quando fala que é crente, o povo está correndo. Por quê? Porque os cristãos hoje têm dado mau testemunho. Tem dado mau testemunho os cristãos. Nós precisamos darmos testemunhos de vida. Testemunho de vida nós precisamos darmos. É algo muito forte, é algo tremendo da parte do Senhor. E nós precisamos darmos testemunhos de vida, testemunhos de servos de Deus. É sobre isso que Deus está dizendo, é sobre isso que Deus está falando em essa palavra. Talvez você nunca leu Amós 7, mas começa a meditar. Aleluia. É por isso que a palavra ela se renova dia após dia. Quando você está com a tua casa aprumada, quando você está com a tua casa, a tua vida na presença do Senhor, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir um disse-me-disse, pode vir a fofoca, que você não vai cair, você não vai ser derrubado, porque a tua casa está alinhada, a tua casa está aprumada. É algo muito forte, é algo tremendo da parte do Senhor. Como que você pode, aleluia, construir um edifício, construir um prédio, construir uma casa sem prumo? Porque se você construir uma casa sem prumo, corre o risco de quê? Dela desabar. Corre o risco de quê? De um acidente acontecer. E muitas das vezes a prova, a luta, a tempestade vem para que Deus venha forjar o teu caráter. É preciso nós termos um caráter cristão.
É por isso que a palavra do Senhor vai dizer assim, sim, não, não, porque o que passar disso é do maligno. O que passar disso é do maligno. Então a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você escuta, ainda é pouco. Quantas são as pessoas que ficam incomodadas com você? Uai, mas você foi na igreja, vai hoje de novo? Vou. Uai, mas você já não ouviu a palavra ontem? Ontem foi ontem, você também não comeu ontem? Você também não almoçou ontem? Você também não jantou ontem? Não tomou café ontem? E por que que a palavra do Senhor ela tem que ser ouvida de vez em quando? E por que que a palavra de Deus ela tem que ser ouvida o dia que quer? Não, nós temos que fazer da palavra de Deus o nosso alimento diário. É o alimento diário, é o alimento que vai te fortalecer, é o alimento que vai te encher. A Manassuri, Biande, Candarabai, é algo muito forte. Aí aqui a palavra do Senhor ainda, dentro desta palavra, vai dizer, aleluia, glória a Deus, que quantas das vezes o Espírito Santo de Deus, ele não quer apenas te visitar, não. Ele quer fazer morada na tua casa, mas para ele fazer morada na tua casa, a tua casa tem que estar limpa, a tua casa tem que estar endireitada, a tua casa tem que estar no prumo, a tua casa tem que estar alinhada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em casa suja. É por isso que o Senhor ele vai dizer, venha como está. Mateus 11:28 vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o Senhor, ele te chama da forma que você está, aleluia. Você pode vir bebendo, pode vir fumando, porque quem vai fazer a obra do Senhor não vai ser eu, não vai ser você, vai ser o Espírito Santo de Deus, que vai trabalhar na tua vida, na tua mente, no teu consciente, no teu subconsciente, e vai mostrar para você, que é preciso você endireitar as tuas veredas, que é preciso você alinhar, que é preciso você viver uma vida reta, uma vida digna, uma vida de caráter. Que é uma vida de caráter? É quando você vem como estás, é quando a palavra ela começa a entrar dentro do teu espírito, na tua mente. Aquele que matava não vai matar mais, aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que mentia não vai mentir mais. Por quê? Porque ali o Senhor começa a endireitar as veredas dele, endireitar as veredas dela. Aquele que xingava palavrão não vai xingar mais. É algo muito forte, é tremendo o que Deus está dizendo em essa palavra. Mas quantos são aqueles que vai querer bater de frente? Quantos são aqueles que vai querer discutir religião? Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Amazias contesta Amós. Quantos são aqueles que vão querer bater de frente? Ei, se Deus mostrou para você, é para você. Se Deus mostrou para mim, é para mim. É algo muito forte. Aqui vai dizer, versículo 10, que então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. Sempre vai ter um fofoqueiro. Sabe por quê? Porque o joio e o trigo crescem junto. Sempre vai ter um joio no teu caminho. Sempre vai ter um fariseu no teu caminho.
E quando das 10, nós pedimos ao Senhor: Senhor, tira essa pessoa, mata esse fariseu, mata esse joio. Mas o Senhor está dizendo: não, eu vou deixar o joio crescendo junto com o trigo. Eu vou deixar o fariseu, porque o fariseu vai ter que ver a tua vitória. O fariseu, fariseu significa o adversário, fariseu significa os matadores de sonho, que não acredita no teu potencial, que não acredita que você vai chegar, que não acredita que você vai conquistar, que não acredita na tua vitória. Esses são os fariseus. O joio é aqueles que contestam, o joio é aqueles que conspiram, o joio é aqueles que batem de frente. Ei, mas sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Sabe por quê? Que Deus, Ele deixa o joio crescer junto contigo, porque Deus, Ele vai usar a tua vida como ferramenta, como martelo, como prumo, como régua, como colher de pedreiro, como enxada. Deus, Ele vai te usar para que o joio vire trigo juntamente com você. E muitas das vezes, o joio para virar trigo dá trabalho. O joio para virar trigo tem que ter em jejum, tem que ter oração, tem que ter sacrifício, senão o joio continua sendo joio. Mas é por isso que Deus levantou você. Quando Deus levanta você, para que você use das armas espirituais que Deus está te entregando hoje. Que arma espiritual é essa que Deus te entrega? É o jejum, é a oração, é a consagração. É viver uma vida de propósito, é viver uma vida de santidade, porque o joio que é joio não vai ser joio mais, vai ser trigo. Aquele joio que te apontava, aquele joio que te acusava, aquele joio que te amedrontava, aquele joio que te apedrejava, ele vai ter que ver que você é trigo, que você é diferenciado, que você é usado, que você é usada, que você não é vaso para ficar empoeirado, que você não é vaso para ficar de enfeite, você é vaso de honra. É por isso que Deus quer levantar você dentro da tua casa, é por isso que Deus chamou você dentro da tua casa, porque Deus, Ele não quer que você seja um vaso encostado. Deus, Ele quer que você seja um vaso de honra, um vaso onde as pessoas olham para você e vai dizer: esse vaso brilha, esse vaso está brilhando, esse vaso está brilhando na unção, esse vaso está brilhando no azeite, esse vaso tem azeite. Sabe por quê? Porque Deus não quer ver você um vaso vazio, um vaso sem azeite, um vaso sem unção, um vaso sem autoridade, um vaso sem ousadia. Não, Deus te chamou você para ser vaso de honra, Deus te chamou você para ficar no lugar de destaque, Deus te chamou você para que você fique no prumo, para que você fique alinhado, para que você fique com teu caráter digno de um servo, de uma serva do Senhor. É quando você for avistado por alguém e as pessoas vê você como exemplo, é quando você for avistado por alguém e aí as pessoas vão ver, aleluia, ali é o exemplo de homem de Deus, ali é o exemplo de uma mulher de Deus. Por quê? Porque está em constante oração. Por quê? Porque afasta, aleluia, do mal. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Deixa Deus colocar a tua casa no prumo, deixa Deus te alinhar, deixa Deus colocar tudo nos devidos lugares. Talvez está tudo bagunçado, porque o vento soprou e o vento
vento soprou forte, e o Senhor está dizendo, para arrumar precisa bagunçar, então eu vou colocar tudo no teu devido lugar, porque é tempo de cantar, é tempo de florescer, é tempo de ser avivado, é tempo de ser avivada. Até quando você vai aceitar essa situação que você está vivendo? Está ruim, mas está bom. Você vai aceitar essa situação onde você está empurrando com a barriga, onde nada acontece, mas o Senhor está dizendo, é preciso você se posicionar, é preciso você se alinhar, é preciso você deixar Deus fazer da forma dele. E muitas das vezes, para Deus fazer, vai ter que arrancar as pedras de tropeço. Muitas das vezes, para Deus fazer, vai ter que arrancar os impedimentos, vai ter que arrancar os embaraços, vai ter que deixar o caminho livre para você florescer. Sabe por quê? Porque você não está florescendo, porque tem pedra de tropeço no teu caminho. Deixa aí, quer ir embora, deixa aí. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer você não com dependência emocional. A tua dependência não tem que vir do homem, não tem que vir do teu patrão, não tem que vir da tua empresa. A tua dependência, ela tem que vir do céu. A tua dependência, ela tem que vir do alto. A tua dependência é do Todo-Poderoso. Você está sentindo a presença aí do outro lado? Você está sentindo? Porque Deus está te tocando. Deus me colocou aí para liberar essa palavra para você. Assim como Deus falar ali, começou a mostrar as visões para o profeta Amós. Deus está mostrando para você. Deus está abrindo o leque. Deus está abrindo a tua visão espiritual. Deus está tirando toda a cegueira. Entenda uma coisa. Que o não de Deus agora é o sim de Deus lá na frente. Quando das vezes Deus está falando não, mas você está insistindo, você quer mais um pouco, vou esperar mais um pouco. Aprenda a entender o não de Deus, porque quando das vezes Deus ele vai nos dar 3 respostas: sim, não, espera. Então, para pessoas que estão aqui, escuta, tem pessoas que Deus está dizendo, espera só mais um pouquinho, porque tem honra para você. Tem pessoas que Deus está dizendo, ei, o que você está buscando no momento é não, não é agora, não é desse jeito, não é do seu jeito. E tem pessoas que estão buscando também que o Senhor, a resposta para você é sim. Vai, eu estou contigo. Vai, não tenhas medo. É algo muito forte, é algo tremendo quando nós conseguimos entender a palavra, quando nós conseguimos discernir o que Deus está dizendo para nós nesse exato momento. Aleluia! Porque é preciso você fazer uma autoanálise, é preciso você fazer um momento de reflexão na tua vida. Como está a tua casa diante de Deus? Como está a tua casa? Como está o teu altar? O altar que Deus está dizendo é o templo do Espírito Santo, é o teu corpo, é a tua alma, é o teu espírito. E ele está dizendo como está nesse exato momento. Como está nesse exato momento. Aqui essa palavra, olha que forte essa palavra, ainda no livro de Amós. Eita glória! Aqui vem sempre o inimigo vai usar um adepto para conspirar contra a tua vida. Nem todo mundo que está batendo nas tuas costas é teu amigo. Nem todo mundo que está falando eu estou contigo é teu amigo. Vigia.
Porque Judas, quando trai Jesus, ei, aleluia, ele trai até mesmo com um beijo. Então, cuidado, 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 cuidado com os elogios, cuidado, fica na vigilância. Aí aqui a palavra do Senhor vai dizer ainda em meia palavra. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, o vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza. Ei, tudo que você precisa é profetizar. Profetiza no meio desse vale, profetiza no meio desse deserto. Aí aqui a palavra do Senhor está dizendo: mas em Betel daqui por diante não profetizes, mas porque é o santuário do rei e a casa real. E respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cortador de figos silvestres. Aqui Amós, ele começa agora a falar: não, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Mas ele começa a falar o que ele é. Mas eu sou boiadeiro e catador de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo a Israel. Olha aí. Ainda que ele não era profeta, ainda que ele não era filho de profeta, mas o Senhor mandou ele ir: vai e profetiza. Profetiza, Amós. É mediante a minha palavra, vai profetizando, vai declarando, vai determinando, vai decretando a vitória. Em nome do Senhor Jesus. É por isso que você tem que decretar. Decreta aí, escreva aí, a vitória é certa pelo sangue de Cristo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ainda que você não te considera como profeta, ainda que você não é filho de profeta, mas o Senhor está dizendo: profetiza, profetiza, profetiza ao meu povo, usa das armas que Deus te deu, fala com ele do teu testemunho, fala com ele o que Deus fez, fala com o povo de Deus o que Deus tem feito na tua vida. Quantos foram os milagres, quantos foram os livramentos que Deus te deu, mas você guardou só para você. Por quê? Porque o ser humano, ele é egoísta. Ele não quer repartir, ele não quer passar. E como nós vamos amar o próximo desse jeito? Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizei contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida e acórdão. Tu morrerás na terra imunda de Israel, e certamente será levado a cativeiro para fora da sua terra. Olha aí para você ver. Olha que tremendo. Certamente. Porque mesmo ainda no livro de Amós, o que o Senhor está dizendo? Que ele não vai permitir nada acontecer. Ele não vai permitir nada acontecer sem antes, primeiro, avisar nós que somos eleitos, nós que somos separados do Senhor. O Senhor, ele não vai permitir que nada te aconteça sem antes você ser avisado, sem antes você ser, aleluia, quantas das vezes alertado. É algo muito forte, é algo tremendo.
da parte do Senhor. É quando nós se posicionamos, porque o Senhor, Ele nunca vai deixar um servo dele, uma serva dele, desamparados. Olha aí. Ainda em meio a essa palavra de Amós, o presidente da nossa rádio chama Amós, glória a Deus. Pastor Amós, Deus abençoe poderosamente. Pastor Amós, que tem tido aí uma bênção de Deus sobre a minha vida. Há 2 anos e meio atrás eu estive em Portugal e aqui no Brasil não tinha locutora. E para a glória de Deus, me deu essa oportunidade, o pastor Amós, ele que é presidente da nossa rádio. A nossa rádio aí, o jeito novo de ouvir rádio, que já está aí na Alexia. É só você falar aí, Alexa, toca. O jeito novo de ouvir rádio, que a Alexia toca. E nós vamos aí avançando. Deus abençoe pela vida do pastor Amós, pelos locutores. E nós estamos aí trabalhando para o reino. E quando nós trabalhamos para o reino, nós fazemos tudo por amor a Cristo. Essa obra é uma obra voluntária, é uma obra onde Deus levantou locutores, pastores, missionários, evangelistas, para nós doarmos aquilo que é precioso, a ferramenta que Deus nos deu, que é os dons espirituais, para que nós possamos alcançar outras vidas. Vidas têm sido alimentadas de todos os lugares. Olha aí, então é isso aí, você vê a passagem de Amós que nós estamos lendo. Aí o versículo 8 vai dizer, o cesto de frutos. Fruta é tudo de bom, né? Quando você sonhar com fruta, pode ter certeza que é coisa boa. Quando você sonhar com pão, pode ter certeza que é coisa boa. Quando você sonhar com arroz, muito arroz mesmo, é prosperidade. Coisa linda. O Senhor Jeová assim me fez ver. Depois de Amós ter visto o gafanhoto, Amós ter visto o fogo, Amós viu o prumo, agora chegou o momento de Amós ver coisa boa. Depois que ali já estava tudo no prumo, já estava com a casa em ordem, aí começa a vir a abundância. Aí começa a vir a prosperidade na vida de Amós. Olha aí, o cesto de frutas. O Senhor Jeová se me fez ver. E eis aqui um cesto de fruto do verão. Olha aí. E disse, o que é agora que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel e nunca mais passarei por ele. Olha aí. Ei, aí quando, aleluia, Amós começa a ver o cesto de fruto, aleluia, ali o Senhor pergunta para Amós, o que é agora que tu está vendo, Amós? E ele falou, eu vejo um cesto de frutos. E ele falou assim, agora a luta acabou. Agora, aleluia, você vai deleitar em meio à abundância que eu estou te dando. Por quê? Porque você passou pela prova, você passou pelo deserto sem humilhar, passou pelo deserto sem murmurar, sem reclamar. Você passou pelo deserto dando glória a Deus. Aí vai vir a abundância, aí vai vir a prosperidade. Então é isso que Deus está dizendo, aguenta firme o processo a qual você tem sido quantas das vezes caluniado, difamado, quantas das vezes, aleluia, você está sendo acusado, por algo que você não fez, mas o Senhor está dizendo, eu sou justiça, ainda que a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus nunca falha, porque o Senhor está dizendo, não farei eu justiça aos meus escolhidos, aleluia, que clama
de dia, que clama de noite, eu quero dizer para você que o teu clamor, ele está sendo ouvido pelo Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que Deus não vai, aleluia, deixar você desamparado, deixar você desamparada, porque a justiça de Deus ela virá, a espada da justiça, porque o Senhor ele é justiça, e o Senhor fará justiça a nós, que somos escolhidos dele aqui na terra, aleluia, para ser diferença. Aí aqui a palavra do Senhor vai dizer: mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor, Jeová, multiplique-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Ouve isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa, aumentando o ciclo e procedendo dolorosamente com balanças enganosas. Olha aí. É por isso que muitas das vezes Deus precisa trabalhar no caráter cristão. Porque o Senhor, a balança dele não é enganosa. Com o Senhor não tem jeitinho brasileiro. Com o Senhor ou é ou não é. Com o Senhor ou você está com ele ou você está com o diabo. Com o Senhor ou você serve a Deus ou você não serve. Não existe em cima do muro. Então se você está em cima do muro, sai de cima do muro. Se você está com um pé lá na igreja e o outro no mundo, você decide o que você quer. Porque não tem como servir dois senhores. Aí aqui a palavra do Senhor vai dizer: para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sapatos, para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Olha aí. Ei, aquele que serve Jesus de verdade, ele não tem que ficar mendigando pão. Aquele que serve Jesus de verdade, aleluia, ele não tem que ficar pedindo nada para ninguém. Entra pro teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor em secreto, porque Deus ele vai usar até o ímpio para poder te abençoar. Eu profetizo sobre a tua vida. Aí aqui a palavra do Senhor vai dizer que ele não esquecerá das tuas obras. Ele não esquecerá de nada que você fez por amor de Cristo. Você que abençoou, aleluia, a obra de Deus. Você que tem aí ganhado almas para Jesus. Talvez você não tenha ganhado almas assim fisicamente, mas você tem contribuído para que a obra do Senhor cresça, para que a obra do Senhor floresça. Você que é um mantenedor da obra, aleluia, continua avançando, continua rompendo, porque quando chegar nos últimos dias, o Senhor ele vai falar para você e você vai ficar surpreso. Ué, mas que tanta alma é essa que eu ganhei? Aí o Senhor vai falar: não, você não foi, você não ganhou fisicamente não, mas você abençoou a minha obra, você contribuiu para que ela crescesse, você investiu ali no projeto resgatando almas, você fez, aleluia, e ali ganhou almas, e essas almas que estão refletindo ali na coroa da pastora Elisane, a qual eu levantei, está refletindo também na tua coroa. Olha que coisa linda. Aí você ouvir o Senhor Jesus te chamar: vinde bendito do meu Pai, aleluia, para a morada eterna, aleluia, venha. Olha que coisa linda, aleluia, quando nós estamos na presença do Senhor, é quando nós aqui estamos fazendo algo que agrada
agradável aos olhos do Senhor. Isso é coisa linda do Senhor Jesus. E aqui, por causa disso, não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nele habita. Certamente te levantar-se-á toda ela com grande rio, e será agitada e baixará como o rio do Egito. Olha aí, aqui vem uma pergunta: será que nós não vamos chorar realmente por estarmos na presença de Deus? Não, a vida com Cristo, ela não é mar de rosa. A vida com Cristo tem rosa, tem, mas tem os espinhos, tem a vitória, mas tem a luta, tem o choro, mas tem o riso, tem a tristeza, mas tem a alegria. E é sobre isso que Deus está dizendo. É sobre isso que Deus está falando para nós que estamos dando ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela corta reta, ela não faz curva. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, olha aí, Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se estenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentação. Porei pano de saco sobre todos os lombos, sobre toda a cabeça farei que isso seja como um furor por um filho único, e o seu filho e o seu fim como dias de amargura. Olha aí. Então,